Nos últimos anos, o câncer de intestino vem deixando de ser uma doença de pacientes mais idosos. Cada vez mais, pacientes com menos de 40 anos vêm descobrindo esse tipo de câncer. Segundo dados americanos, até 2030 nós podemos ter um aumento em 100% dos números dos casos de câncer de intestino na população abaixo dos 40 anos. Meu nome é Arlen, sou cirurgião do aparelho digestivo com área de atuação em cânceres do aparelho digestivo. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar se a sua história familiar pode aumentar as chances de você ter algum desses cânceres e qual que seria essa condição chamada de câncer de intestino hereditário. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, atualmente no Brasil nós temos por volta de 45 mil novos casos de câncer por ano. O câncer de intestino é o terceiro câncer mais frequente também na nossa população, perdendo somente por câncer de mama nas mulheres e por câncer de próstata nos homens. O que mais nos chama a atenção nesses dados é que realmente a população mais jovem vem descobrindo esse tipo de câncer. Então, até 5, 10 anos atrás, não era muito comum a gente identificar e dar o diagnóstico para pacientes abaixo dos seus 40 anos. E recentemente, o paciente mais jovem que eu atendi, que nós operamos, foi um paciente de 23 anos, né? Então, realmente uma idade muito jovem para descobrir um desses cânceres. E o que mais impressiona também é que nesse paciente de 23 anos, nós já descobrimos numa fase muito avançada dessa doença. E aqui começa a surgir algumas dúvidas que acredito que muitos de vocês vão estar vendo esse vídeo por causa disso. O meu histórico familiar aumenta as chances de eu ter um desses cânceres, um câncer de intestino grosso? E essa resposta nós já temos muito bem definida, inclusive na literatura médica. Então a resposta é sim. Mas como é que isso daqui funciona? Bom, se você tem um parente de primeiro grau, ou seja, o pai, o irmão, uma irmã com um câncer de intestino grosso, isso daí aumenta em 2 a 3 vezes o risco de você ter um câncer de intestino também. Já se você tiver 2 familiares de primeiro grau, esse risco já aumenta ali para 3 a 4 vezes o risco de você desenvolver também um desses cânceres. E parentes de segundo grau, ou seja, um avô, um tio, um primo, já esses parentes de segundo grau, já nessas circunstâncias não aumenta tanto ali o risco de você ter um câncer de intestino. Vai aumentar em 1,5 vezes, né? Então não é um aumento absurdo. Então aqui eu já quero te deixar uma dica. Se algum familiar seu teve algum diagnóstico de câncer numa idade muito jovem, vou dar aqui, por exemplo, se você teve ali um pai com um diagnóstico de câncer aos 40 anos, saiba que todos os seus familiares, todos, principalmente os seus filhos, devem realizar o exame 10 anos antes do diagnóstico desse parente. Ou seja, se o seu pai teve um câncer com 40 anos, todos os filhos é recomendado que comecem a fazer a colonoscopia a partir dos seus 30 anos. Então, só lembrando algumas informações que eu já também trouxe aqui para o canal. Toda a população acima dos seus 45 anos de idade deve realizar a colonoscopia como uma forma de rastreio para o câncer de intestino. Já nessas situações que nós temos ali familiares tendo um câncer numa idade já muito jovem, nós antecipamos 10 anos antes do diagnóstico desse paciente. Então, se porventura algum familiar teve um diagnóstico com 35 anos, todos os familiares vão começar a fazer a colonoscopia aos 25 anos e não vai ser aos 45 anos, devido a esse aumento do risco. Então, já fica aí atento à idade, principalmente dos familiares que descobriram algum desses cânceres. E aqui eu já quero te trazer essa situação, uma situação tão peculiar e muito bem estudada, inclusive pela medicina,
que é o câncer coloretal hereditário não polipóide, também conhecido como síndrome de Lynch. Então, esse câncer realmente é considerado um câncer hereditário. Se pais, alguns familiares tiverem tido algum desses cânceres hereditários, a chance de transmitir esses genes para os seus filhos é muito grande. Então, felizmente, esse é um tipo de câncer que ocorre somente em 5% de todos os cânceres de intestino. Então, na minoria das vezes, realmente vai ter um componente genético. Na grande maioria das vezes, nós vamos ter um tipo de câncer que nós chamamos de esporádico. Não tem nenhuma relação hereditária, nenhuma relação genética envolvida. E como é que funciona para a gente dar o diagnóstico desse câncer hereditário? A história familiar aqui vai contar muito para a gente. Então já presta atenção aqui se você tem um histórico familiar parecido. E como é que funciona para a gente dar o diagnóstico desse câncer de intestino hereditário? Se você tiver pelo menos 3 parentes com algum desses cânceres que eu vou mencionar agora, que seria o câncer de intestino, o câncer de útero, o câncer de rim e eventualmente também o câncer de mama, você pode ter esse maior risco e ter esse câncer de intestino hereditário. Porém, esses 3 parentes, pelo menos um desses parentes precisa ter tido um diagnóstico antes dos seus 50 anos de idade. Isso também fala muito pra gente de que esse sim pode ser um câncer hereditário. Esses parentes, eles precisam ser pelo menos ali, ter um desses parentes, ter um parentesco de primeiro grau com os outros 2. Então, realmente é um diagnóstico que a gente dá no nosso consultório e aqui eu só quero trazer esse alerta para você. E já deixo aqui para você até um convite. Se você quiser deixar o seu histórico familiar, qual foi o câncer de intestino na sua família e qual a idade que esses familiares tiveram câncer, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder se existe alguma indicação de você antecipar esse exame de colonoscopia. Então, não perde essa oportunidade, deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer de te responder. Então, esses pacientes que têm esse diagnóstico de câncer coloretal hereditário não polipóide, esses pacientes eles são convocados a realizar o exame de colonoscopia numa idade muito precoce. A gente começa a realizar esse exame de colonoscopia por volta dos seus 20 a 25 anos de idade. A gente sabe que esses pacientes com essa condição têm um risco de desenvolver câncer de intestino ao longo da sua vida em até 80%. Ou seja, realmente é uma situação que a gente precisa se preocupar. E um outro ponto. Então, para terminar o vídeo aqui, por que o câncer de intestino vem se tornando mais frequente em jovens? Na maioria das vezes, ali que nós encontramos os pacientes jovens com câncer, esses pacientes nem têm esse histórico familiar. Tem muito paciente que não tem o câncer hereditário. E aqui se torna realmente uma grande pergunta. O paciente não tem nenhum histórico na família e existem muitos pacientes tendo esse diagnóstico numa idade mais precoce da sua vida. Então, atualmente nós ainda não temos essa resposta. Isso daqui é um fenômeno muito novo para a gente. Existem algumas teorias de que a exposição alimentar, exposição a carnes vermelhas, a cada vez mais a população deixa de consumir legumes e verduras, outros fatores que também podem estar contribuindo, a obesidade. Então a gente encontra cada vez mais adolescentes e jovens com a obesidade, sedentarismo. Então isso são algumas das possíveis explicações do que porque a população cada vez mais jovem vem tendo esse tipo de câncer de intestino. Uma das outras teorias também seriam exposições a pesticidas, a poluentes. Muitas das vezes essas substâncias são utilizadas inclusive na agropecuária, utilizado também na agricultura. Então isso também pode estar contribuindo e outras teorias até mais avançadas também mostrando que a nossa flora intestinal mudou e que isso pode também estar levando ao maior risco de câncer de intestino na população cada vez mais jovem. Bom, então
por hoje era isso que eu queria te falar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, que nós vamos ter vídeos aqui também sobre medidas mais efetivas para prevenção do câncer de intestino. E lembre-se que a informação certa na hora certa pode mudar a história da sua doença.